Vamos conversar com o Dr. Cláudio Albino a respeito de tireoide. É um dos cânceres mais frequentes na região de cabeça e pescoço e atinge 3 vezes mais o sexo feminino. A entrevista é com o Dr. Cláudio, como eu disse. Insônia, cansaço extremo, cabelos e unhas quebradiços, assim como a pele ressecada, podem indicar problemas na tireoide. O hipertireoidismo e o hipotireoidismo são doenças relacionadas a esse órgão. A tireoide é uma glândula que produz 2 hormônios que se localiza aqui no pescoço, tem o formato de borboleta, e esses 2 hormônios funcionam como o relógio do nosso metabolismo. Então eles regulam praticamente todas as funções do nosso corpo. Normalmente são encontrados nódulos na tireoide, que podem significar nada de grave, mas também podem vir a desenvolver um câncer, sendo que esse é um dos mais comuns na área da cabeça e pescoço. Existem 2 tipos de câncer, um que chama-se de bem diferenciado e o outro que é o mal diferenciado. O bem diferenciado tem 3 tipos. Um é o papilífero, o folicular e o medular. Eles são 98% dos cânceres. O câncer que a gente chama de mal diferenciado é o anaplásico. Esse é muito raro e é muito agressivo. O bem diferenciado é um câncer de evolução lenta, e o outro é muito agressivo, com uma sobrevida máxima de 6 meses. O câncer na tireoide não apresenta sintomas e só é detectado em exames de rotina, como o ultrassom. Lembrando que esse tipo de câncer específico pode se desenvolver em qualquer idade, mas acima dos 45 anos, o prognóstico é ainda pior. Vamos falar dos bem diferenciados, que é a imensa maioria. O paciente vem ao médico e na palpação ele observou um nódulo ou ele fez um exame de ultrassom e foi observado um nódulo. Então esse nódulo é normalmente um nódulo sólido, esse nódulo é um nódulo mais escuro que a gente chama de hipoecogênico, ele tem algumas características de microcalcificações normalmente. E existe um exame novo que a gente faz aqui também, que chama elastografia, onde a gente mede a tensão desse nódulo, a elasticidade desse nódulo, e os nódulos que são câncer, eles são mais duros. Então, quando a gente observa esses nódulos no ultrassom, a gente indica a punção da tireoide. Então, todos os nódulos que têm acima de 1 centímetro e que são sólidos, a gente indica a punção da tireoide. Essa punção é que vai aí colher material e vai ser encaminhado para análise das células, análise citológica. E aí vai nos dar os dados sugestivos ou que afastam o câncer da tireoide. Já o tratamento para o câncer da tireoide é cirúrgico. Dependendo do estágio da doença, retira-se a glândula por inteira ou não. O tratamento principal é uma boa cirurgia. Então, encontrar um médico experiente, que tenha amplo conhecimento e tempo de esse tipo de cirurgia e retirar toda a tireoide e, quando necessário, fazer o que se chama de limpeza ganglionar, que são os gânglios. Após uma boa cirurgia, dependendo do tamanho do nódulo, dos achados cirúrgicos, vai haver indicação de fazer o iodo radioativo. Quando o nódulo é muito pequeno e não há metástases, não há necessidade de se fazer o iodo radioativo. Nos pacientes que a gente chama de baixo risco, que é a imensa maioria dos nódulos, quando há indicação de se fazer o uso do iodo, hoje está comprovado que a dose baixa de iodo radioativo, ela é tão efetiva quanto a dose alta e tem menos risco para os pacientes. Risco de desenvolver outro tipo de câncer, risco menor de ter comprometimento de glândulas salivares,
que pode ocorrer com o uso do iodo radioativo, de secarem as glândulas e o paciente ficar com boca seca para o resto da vida. E com doses baixas não acontece isso. Então, isso é uma nova tendência de se utilizar, quando necessário, doses baixas, que são inclusive ambulatoriais, o paciente não precisa nem internar. A Sociedade Médica Brasileira de Metabologia e Endocrinologia recomenda que todas as pessoas realizem o autoexame da tireoide, principalmente aquelas que têm problemas ou alterações na tireoide familiar. Lembrando que esse exame serve apenas de alerta e que não substitui uma consulta médica. Na frente do espelho, procure no seu pescoço a região logo abaixo o pomo de Adão. É nesse local que se encontra a tireoide. Logo após, estenda a cabeça para trás para que esta região fique mais exposta, mantendo-a no foco do espelho. Beba um gole de água e engula. Neste ato, a tireoide sobe e desce. Observe se há algum nódulo ou protuberância na sua tireoide, lembrando sempre de não confundi-la com seu pomo de Adão. Repita este teste várias vezes até ter certeza. Caso encontre alguma alteração, procure seu médico endocrinologista.